Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a Rede Vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além do trabalho que talvez vocês já conheçam que eu realizo aqui, também faço tiradas particulares na sua energia, tá? Repetindo, contato lá na descrição. Peço que vocês ignorem qualquer tipo de ruído externo, tá? E peço também que vocês considerem olhar a descrição do vídeo, até para aqueles que têm vontade, tá? Mediante essa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Se você tiver vontade de doar, tiver a possibilidade e não conhecer o meio seguro, aqui na descrição do vídeo também vai ter, né, vai ser o primeiro link lá do site para que você possa fazer essa doação de uma maneira segura, válida e que realmente vai auxiliar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, sem mais enrolação, trouxe aqui a carta número 12, a carta dos pássaros, tá? Eu trouxe, como sempre falando, eu trouxe um deck mais simplista, por assim dizer. Esse também é bem simplista, mas ele tem uma segunda carta como possibilidade de abordagem. Tem pessoas que retiram essa carta, né? Deixam somente uma. Eu deixo as duas e eu vou explicar o porquê, tá? Tem essa carta aqui, que tem uma possibilidade maior com outros elementos para análise. E tem essa carta, que é uma carta que eu chamo de oráculo temático, que é o Afrodite Lenormand. Ok? Então aqui, a carta dos pássaros, de maneira geral, ela fala sobre a questão de um casal, obviamente, né? Só que geralmente, na minha concepção, essa carta ela não costuma falar sobre coisas duradouras. Então ela pode falar sobre algo que está iniciando, uma relação iniciando, geralmente uma relação para o campo romântico, mas pode ser também uma parceria profissional, por que não dizer? Mas principalmente eu falo sobre algo que não tem muita solidez ainda. Pode vir a criar uma solidez ou pode ser que não tenha essa solidez e não venha a ter. Pode ser que seja uma coisa voltada a um aspecto de chuva de verão, né? Algo a se pular de galho em galho, um contexto que não é levado muito a sério, uma parceria que não é sólida e que não tem somente aquela. Ou pelo menos, como eu acabei de falar, algo que está muito inicial. Então não se pode, por exemplo, cobrar uma fidelidade, né, quando se refere à questão da carta dos pássaros. Muitas vezes isso não está falando sobre algo sólido. A única maneira que eu vejo, tá, de analisar a carta dos pássaros como algo mais definitivo, mais seguro, é quando geralmente ela vem acompanhada de um ninho. Ou quando vem alguma carta ao lado que denote mais solidez. Mas geralmente, mesmo assim, a carta dos pássaros para mim, no meu contexto, vem muito como sendo algo inicial, que pode criar uma base sólida, mas ainda está iniciando, tá? Aqui a gente tem a carta da coruja. Como eu já falei, tem muitas pessoas que substituem, trocam essa carta por essa carta. Eu não realizo isso, porque para mim, além da questão, né, da segurança, a carta dos pássaros ela também fala sobre a questão da mensagem. Ela pode falar sobre fofoquinha, intriga. Ela pode falar sobre falação, problemáticas que se repetem. A carta da coruja, ela já vem numa consideração, para mim, de um contexto de sabedoria, entendimento, visão, iluminação, intuição. Os pássaros também, né? Porque o pássaro tem aquela coisa de, o passarinho verde me contou. Mas para mim a carta da coruja remete muito mais à questão da sabedoria, da seriedade. Então, se eu tivesse no deck, como eu já falei para vocês, não tiro nenhuma das duas cartas, eu deixo ambas. Eu levaria muito mais a sério, num contexto romântico, essa carta aqui. E por que eu digo para vocês que não tem nenhum problema? O deck, tá? O oráculo, ele vai apresentar para vocês, estão iniciando, vocês sabem disso agora. Ele vai apresentar para vocês a carta que é como se ele soubesse que energeticamente, intuitivamente, até mentalmente, vocês vão atribuir, tá? Ou pelo menos deveriam atribuir a simbologia, fazer a conexão com o significado correto. Então, se eu analiso o pássaro de uma forma e uma outra pessoa analisa de outra forma, nenhum de nós dois estamos errados.
E o potencial da gente tirar uma mensagem positiva das cartas é o mesmo. Porque o oráculo, ele se apresenta para mim da maneira como deve apresentar. É por isso que muitas vezes, para quem tem conhecimento, existem grupos de pitacos, né? Eu não me vejo como sendo obrigatório né, participar de uma maneira afetiva, de uma maneira assertiva, e também não acho que uma pessoa tem que ter uma assertividade ampla em relação a uma tiragem que eu venha jogar lá. Porque a minha mão de jogo é diferente da sua mão de jogo. A minha interpretação é diferente da sua interpretação. Pode ser que para vocês, nada do que eu disse aqui para vocês faça sentido. Essa coisa do pássaro, né? Ficar pulando de galho em galho. Não. Pode ser que não faça sentido. Né? A simbologia, ela também faz muita diferença. Eu sempre falo para vocês, gente, um oráculo, ele não vem para você de uma maneira diferente, com uma arte diferente, para você sempre ficar analisando daquela mesma forma. Então, até então, a maior parte das coisas que eu passei aqui são as concepções de maneira geral que uma pessoa vai ter da carta dos pássaros. Mas a posição, por exemplo, pode ser levada em consideração. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do relacionamento? Aqui, a gente pode considerar alguém que está num relacionamento em posição de igualdade. Não tem ninguém acima de ninguém. Aqui, como eu já falei no vídeo anterior, pode ser levado como uma consideração de alguém se sentindo superior. Alguém submetendo ao outro, alguém punindo o outro, alguém julgando o outro como sendo alguém superior. Essa pessoa julgando essa pessoa como alguém inferior. Lembra que eu falei até do número 1 e do número 2? Aqui não faz sentido, mas aqui fez. Porque é a consideração de um se sentindo à frente do outro, um se sentindo à frente do 2. Esse se sentindo à frente desse. Tem uma base numerológica para isso? Não. O que eu acabei de falar é uma concepção que eu tenho no momento da tiragem. A cor também pode ser levada em consideração. É uma relação envolta em muita paz, tranquilidade, tá? Então, desconsiderando essa condição, né, de um subordinado ao outro, esse subordinado a esse, a gente pode levar em consideração a cor. Olha o azul. Calma, tranquilidade, segurança. Então, a gente pode... Só complementa aquela situação da segurança que eu disse para vocês. Que essa carta, para mim, pelo menos, me transmite. Num sentido romântico, até num sentido de parceria, essa carta, para mim, não é que tenha mais validade ou que seja melhor, mas é uma carta que me remete a algo mais profundo, a algo mais estável, diferente dessa. E aí, como eu já falei, vocês podem analisar essas cartas, né, esses símbolos da mesma maneira. Mas, como eu sempre oriento, vão buscar saber sobre a simbologia, sobre o arquétipo. Vocês vão ver que não tem muita coisa a ver. Quando o criador do deck fez esse deck, obviamente ele fez para que você substituísse. Mas eu não substituo. Ele fez como se fosse a mesma concepção. Para mim não é. Entende? Então, como eu já falei, tem a questão da fofoca, né? Outra concepção que eu faço diferente. Para mim, a coruja não considero como sendo um animal. Nem é um pássaro de mau agouro, como muitos costumam acreditar. Eu, pelo menos, não considero, tá? E também não é um pássaro que eu considero como sendo um pássaro fofoqueiro. Na verdade, ao contrário, ele é extremamente misterioso. Ele tem, né, a forma de comunicação dele, mas você vê que é um pássaro muito mais comedido, por assim dizer, muito mais discreto do que os pássaros. Os pássaros piam alto, né? O que remete àquela coisa que eu falei para vocês sobre a energia da fofoca, aquele problema, sabe, que fica na cabeça repetindo, 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 como treinados de um pássaro. Não estou dizendo que os pássaros não são belos, que não são maravilhosos, que eu não gosto do canto dos pássaros. Mas é a questão do aspecto que você pode atribuir na tiragem naquele momento. Não estou dizendo que um é superior ao outro. Eu estou falando sobre aspectos. Tá? Então, para mim, a carta dos pássaros também fala sobre a questão da comunidade, da contribuição. Como eu já falei, se vier com o ninho, vem um aspecto maior ainda de formação de família, aí sim dar uma base maior para algo construído com mais solidez. Aqui, a gente vem com um deck de Afrodite, vem um aspecto maior ainda
do que se referiria à concepção do que é o sagrado para Afrodite, tá? Todo mundo sabe que o pombo, os pombos, né, principalmente o pombo branco, em maior parte das vezes, eu acredito que em totalidade, ele vem representando a energia de Afrodite. Já fala o cisne, né? O pombo branco. Então ele vem no aspecto de comunicação, outro aspecto que até esses dois têm, né? A Carta dos Pássaros fala também sobre a comunicação, comunicação por internet, troca de mensagens, conversa de maneira geral. E aqui, além de todos esses aspectos, vem com a consideração também de algo sagrado. Essa questão de mensageiro é potencializada pelo pombo, né? Estão entendendo por que às vezes todas essas cartas podem ter o mesmo significado. Todas essas lâminas têm o mesmo significado, mas sempre tem uma lâmina que pode ter um significado maior de acordo com a imagem, de acordo com o contexto que vem sendo apresentado, de acordo com a fundamentação do deck. Para Afrodite, os pássaros, né? O pombo é um animal sagrado. Então pode atribuir também essa condição de algo sagrado. Para algumas pessoas já não vai ser assim. O pombo vai ter uma concepção de algo puro, do Espírito Santo. Vocês entendem como que é muito difícil, sabe? A concepção em relação a uma lâmina pode ser muito ampla. Então uma pessoa pode comprar, por exemplo, o deck de Afrodite e ignorar essa concepção, né? De algo, de tudo aquilo que eu falei para vocês, né? De fofoca, intriga, de falação e considerar como sendo o símbolo do sagrado, da união perfeita, do matrimônio perfeito. Já alguns, outra concepção, eu espero que não fique difícil, não fique confuso para vocês, mas uma outra possibilidade, tá vendo como que esses pássaros aqui se olham, enquanto esses pássaros aqui, um parece ignorar o outro, e nesse caso aqui também parece que um ignora o outro? Pode ser uma mensagem também de comunicação ignorada. Óbvio, dependendo das cartas que circundam, é como se essa carta só confirmasse que tem alguma comunicação sendo ignorada. Alguém, né, desviando os olhos de uma situação ou desviando-se de uma comunicação, desviando da possibilidade de uma conversa, de um ajuste, fazer as pazes. Lembra que eu falei que o pombo também fala, né, para muitos, principalmente aqueles que têm uma visão mais cristã das coisas, vai ter aquela questão da paz. E aí você pode considerar a questão da paz ou pode considerar posicionamento dos elementos. E esse aqui está de costas para esse, ou seja, esse aqui não está querendo saber muito de conversa. Esse falando e esse aqui ignorando. São possibilidades, são múltiplas possibilidades. Eu sempre falo, eu amo, tá? Eu amo os oráculos porque eles dão uma gama imensa de possibilidades. Esse aqui, olha a questão aqui da contribuição, do voar juntos. Conhecer horizontes juntos. Então pode falar sobre uma pessoa disposta, né? Se a pergunta fosse, fulano está disposto a levar o relacionamento adiante? Está disposto a me pedir em relacionamento? Sim. Sim. Está disposto, tá? A experimentar esse voo com você. Está disposto a visitar esses horizontes, ver as possibilidades. Mas ainda assim, não vejo como sendo algo tão sedimentado. Algo tão com base. Porque repara que eles estão voando. Então fala sobre muito mais uma coisa de deixar fluir. Deixar a coisa na liberdade. Se fosse uma carta de uma relação, tá? Agora vamos supor, você é casado com uma pessoa e você pede uma carta de aconselhamento, pula só essa carta, eu diria aqui que é uma consideração para que você leve as coisas de uma maneira mais leve. Que você deixe o seu par um pouco mais livre. Ele não vai sair voando por aí, né, independente de você, e se tiver que fazer isso, não é você que vai conseguir impedir essa possibilidade. Então fala sobre a questão da liberdade, do confiar que vocês continuarão voando juntos. Revisitando, visitando e revisitando horizontes, conhecendo novas possibilidades,
Então são novas possibilidades também. Conversação, talvez seja necessária nesse relacionamento. Mas acima de tudo eu sinto muito a questão da liberdade. Deixar o par livre também. Voar com ele, confiante de que voltarão ambos juntos para o ninho. Se assim não for, o melhor será feito. Então, numa relação sólida, numa relação de casamento que já se estabilizou, aqui pede, né, não o contrário, mas que haja liberdade, confiança, leveza. Bom, gente, eu acho que eu já deixei claro para vocês a diferença, né, da sabedoria que eu entendo, né, aqui tendo a coruja de maneira geral, aquela questão da seriedade, da sobriedade, né, aquela coisa mais contida, né. Os pássaros, de maneira geral, eles vão falar muito sobre aquela questão da comunicação, da troca de mensagem, da relação que está iniciando, né, de algo que pode ser um potencial para algo mais sólido, fofoquinha, intriga, mensagens trocadas pessoalmente através de redes sociais, conversações, problemáticas que se repetem, né? Só vocês olharem, tá? Para vocês terem a concepção para vocês do que significa a Carta dos Pássaros para vocês, vocês devem pesquisar, tá? Sobre o símbolo, analisar na natureza e perceber o que os pássaros significam para você. Tudo isso que eu falei aqui para vocês pode não fazer nenhum sentido, porque para vocês o pássaro não pode não ser nada disso. Mas, de maneira geral, o pássaro ele é sobre o símbolo da liberdade, né? Uma relação que ainda está livre o suficiente para não ser considerada como algo sério, ou então uma relação que precisa de mais leveza, deixar fluir as coisas. Pode falar também sobre pensamentos, Carta dos Pássaros. Tudo quanto é elemento do ar, né, gente? Pássaros, espada, falam muito sobre a questão da mente, do ar. Aquilo que você pensa, do pensamento. Então pode ser até uma pessoa pensando em outra. Pode ser que essas pessoas não estejam em comunicação, mas a pessoa está pensando em se comunicar ou uma pensando na outra. Enfim, são múltiplas as possibilidades, gente. Se eu continuar aqui, eu vou passar de 30 minutos analisando múltiplas possibilidades que o pássaro tem de mensagem. Eu espero ter auxiliado até aqui. Até o próximo encontro. Valeu. Fui.